Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje a gente vai dar sequência à parte terceira, o capítulo 4 da parte terceira do Livro dos Espíritos. Vamos continuar falando sobre a lei de reprodução. E o ponto que caiu para a gente falar rapidamente hoje trata-se dos obstáculos à reprodução. São duas questões, duas perguntas e respostas bem objetivas, que, como elas são muito claras, acho que vale a leitura e depois a gente faz uma breve reflexão. Esse tema começa na questão 693, quando Kardec formula ao espírito o seguinte: são contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? E aí o espírito responde: tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. E aí na questão A, o Kardec continua: entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? E o Espírito responde: Deus concedeu ao homem sobre todos os seres vivos um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso de Deus, que Deus dispõe para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza e é ainda o que distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Mas os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstenha o desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. E aí ele finaliza esse tema na questão 694, perguntando o seguinte, o Kardec: que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução, para a satisfação da sensualidade? E aí ele responde, o espírito: isso prova a predominância do homem sobre a alma e quanto o homem é material. Esse assunto, as perguntas e respostas são bem certeiras, não deixam margem de dúvida, mas a gente pode perceber aqui que o espírito, ele faz o Kardec, juntamente com o espírito que responde, eles não tratam somente da reprodução humana, né? Como num primeiro momento a gente tem essa impressão. Ele trata da reprodução dos animais de modo geral. E a resposta a esse equilíbrio em que o espírito se refere na questão A da pergunta 693, quando ele fala a ação inteligente do homem é contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, o início do capítulo 4, na primeira pergunta, a segunda pergunta do Kardec, o espírito ele já dá essa resposta. Quando ele pergunta o seguinte: indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? E o espírito responde: não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Então quer dizer o seguinte, não é um erro ou não é uma falta o controle que o homem impõe
a determinada reprodução, seja de seres humanos quanto de outros animais. Até porque a gente não pode se esquecer do seguinte: quando o Espírito ele diz que Deus a isso provê, Deus ele executa as suas leis, executa a sua vontade, em primeiro lugar, através dessas leis naturais, mas quem as cumpre são os homens, na sua grande maioria das vezes. É o homem que interage com a matéria para que com o intuito de transformação, de ajudar na criação e da transformação do planeta e do universo, do espaço. Então, ao mesmo tempo em que o Espírito diz que o embaraço, qualquer embaraço, a lei vai contra a lei natural, ele de antemão já diz que isso, bem utilizado e com sabedoria, faz parte desta mesma lei. Porque dentro do espaço, dentro da natureza, nós devemos ter um equilíbrio para evitar, obviamente, que tenhamos uma situação caótica de vida, né? Ou como o próprio Espírito diz, para que evitar que sejamos vítimas desse excesso de reprodução. Seja vítimas dos próprios homens, porque imaginemos um cenário em que um super excesso de população ocasionasse uma escassez de alimento, então os homens se autodestruiriam por uma questão de sobrevivência, e da mesma forma, um desequilíbrio na cadeia alimentar de outros seres da natureza poderiam fazer com que nós nos tornássemos vítimas de animais. Então, o instrumento de que Deus se utiliza para a execução dos seus desígnios, principalmente do ponto de vista de equilíbrio natural, equilíbrio da natureza, é o homem. O que o Espírito faz aqui uma ressalva é que esse controle ele tem que ser feito com sabedoria e desde que esteja de acordo com a ciência, tá certo? O desenvolvimento da humanidade. Agora, e na última questão, quando ele se refere aqui ao controle que os homens utilizam para a sua própria reprodução, naquela época ainda era muito incipiente, né? Os métodos anticoncepcionais, enfim. O Livro dos Espíritos foi escrito no final de 1850 para 1860. Então, naquela época, esses métodos não eram avançados como são hoje. Mas era um tema já bastante preocupante e moderno. E o Espírito ele faz aqui uma observação. Se esses métodos eles forem utilizados realmente para manter a ordem e o equilíbrio, são muito válidos. Agora, o que ele questiona é a questão, o que ele frisa é a questão do uso desses métodos destinados à sensualidade, que aí quando ele responde que isso demonstra a sobreposição do corpo ao espírito, demonstra quão materializado o homem ainda está. Então, esse tema é bastante curto, não demanda muito discorrer por muito tempo, mas é um tema de grande relevância, grande importância, porque muitas das vezes a gente vê alguns fenômenos naturais que acabam devastando vidas, seres vivos, né? Sejam homens ou animais, a fauna e flora, e a gente se entristece, ou a gente se compadece, se impressiona com isso, mas a gente não pode esquecer que nós fazemos parte do ambiente natural, nós fazemos parte da natureza. E a natureza, ela funciona dessa forma. A todo instante ela está se modificando, visando o desenvolvimento dos seres, bem como o equilíbrio e a harmonia do planeta.
Tá bom, meus amigos? Obrigado e até a próxima.